Isaías 38. Deixa eu abrir aqui. Isaías 38. Então a gente vai dar continuidade àquilo que a gente vinha estudando já. Só esperar o pessoal ali ajeitar ali os slides, né? Mas a gente estava vendo, a gente viu com o Davi, com o Flávio, com o Davi Aires, que Senaqueribe tinha ameaçado, né, Judá, Jerusalém. E quem foi Ezequias mesmo? Os irmãos lembram? Os que estavam aqui? Não, quase. Ezequias. Quem foi Ezequias? O rei. O rei, exatamente. Ezequias, o rei, né? Quem lembra de Rabsaque? O Rabsaque é o mensageiro de Senaqueribe, né? Que era o rei da Síria, né? Então, a gente vai dar continuidade a essa história, né? Deixa só os irmãos ali ajustarem o slide. Beleza. Então vamos lá, irmãos. Isaías capítulo 38, né? A gente vai fazer esse capítulo que a gente vai ler, né, vai falar sobre a doença e a cura do rei Ezequias, né, que era o rei de Judá, né? E para a nossa melhor compreensão, a gente vai fazer uma divisão didática, né? Porque dos versículos 1 a 8 desse capítulo 38, a gente vai ver a doença de Ezequias, né? Que Ezequias foi acometido de uma doença. E do versículo 9 ao versículo 22, a gente vai ver que Ezequias ali vai salmodiar, né? Vai ter um salmo de Ezequias a respeito desse período que ele passou dessa doença, né? Quase todos os comentaristas, meus irmãos, a respeito desse capítulo 38, né, eles concordam que lá em 2 Reis, né, 2 Reis, capítulo 20, ele passa a mesma história, né? Então é a repetição do mesmo acontecimento. E esse acontecimento que está descrito também em 2 Reis é melhor, é mais completo, né? E só para a gente poder estudar melhor, para compreender melhor, o versículo 1 a 8 a gente não vai ver no capítulo de Isaías, a gente vai ver no capítulo de 2 Reis. Por quê? Porque lá tem a descrição mais completa e melhor da história, né? Então, se os irmãos puderem abrir aí. Tem uma importância menor, né, em relação à mensagem que a gente pode encontrar aqui, tá? Então, irmãos, o que vemos aqui, né, verso 1, vamos lá. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, né? O que nós acabamos de ver aqui é uma mensagem dura, né? É uma sentença de morte. O profeta Isaías chega lá em Ezequias e fala: olha, Ezequias, põe a tua casa em ordem, organiza a tua casa, porque você vai morrer, né? E o efeito dessas palavras de Isaías sobre o rei, né, vem no verso 2 e no verso 3, né? Então vamos lá, acompanhem os irmãos. Então virou Ezequias o rosto para a parede, verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, né, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo, né? Então, nós vemos ali Ezequias ali, foi uma mensagem dura, né? O profeta Isaías virou
para o rei Ezequias e falou, olha, você vai morrer. E o efeito dessas mensagens, né, dessa sentença de morte que o profeta Isaías acabou de falar para o rei Ezequias, né, foi isso. Ele entrou em choro, né, se lamentou, né, pediu, começou a orar, conversar com Deus, e começou a chorar, chorou muitíssimo. Né. A gente tem que lembrar que as pessoas desse período veterotestamentário, né, ou seja, o período do Antigo Testamento, né, que antecede a Cristo, essas pessoas elas não tinham uma coisa que nós temos, que é a revelação de Cristo, né, e que Cristo ressuscitou. Então, por mais servo de Deus que Ezequias era, ele não sabia que a gente ia ressuscitar. Nós sabemos por quê? Por causa do Novo Testamento, por causa da mensagem de esperança. Né? Como nós somos salvos? Por meio de Cristo. Como as pessoas do Antigo Testamento foram salvas? As pessoas que vieram antes de Cristo? Por meio de Cristo. Né? A diferença é que nós acreditamos no Cristo, né, que já veio, ele já morreu, né, pelos nossos pecados. Então, nós acreditamos no Cristo que já veio e que já morreu por nós. E as pessoas do Antigo Testamento, elas criam no Cristo que viria. Né? Então, nós somos salvos pelos mesmos motivos. Eles são salvos por Cristo, nós somos salvos por Cristo. Mas eles não tinham a revelação de que Cristo ressurgiria, de que haveria a ressurreição dos mortos, de que há esperança. Né? E Ezequias chora muito, porque ele não tem esperança. Né? Depois da morte tem o quê? Mais nada. Por isso que ele chorou muito. Pastor. Aí o pastor... É que assim, pastor, nós estamos... Sim, nós estamos estudando... são vários livros, né? E esses teólogos, né, que se debruçam profundamente... eu não estou falando nada, não estou inventando nada, né? Eu diz o que outras pessoas dizem, né? E aquilo que acreditamos que é o mais correto. Né? É claro que eles acreditavam que o Redentor era o Salvador, né? Porque Isaías, tem a profecia de Isaías, né? Isaías 53, né? Que viria aquele que seria o Cordeiro, né? E que sofreria pelos nossos pecados e levaria todas as nossas dores. Né? Então, no sentido de o castigo, Deus não castiga mais. Né? Se os irmãos acham que Deus castiga, pelo menos nós, Deus não nos castiga, porque os nossos pecados já foram castigados. Isso. O que nós sofremos são as consequências dos nossos próprios pecados. Né? Então, você peca e fala, olha, meu Deus vai me castigar. Não é assim. Porque Cristo já foi castigado por nós. Né? O que nós sofremos são as consequências. E há outros juízos, né, divinos, outras ocasiões, outras dificuldades que nós passamos, e nós não entendemos. Por quê? Porque soberania divina. Né? Algumas coisas a gente não vai entender mesmo. Né? Mas o fato é que, voltamos ao estudo, Ezequias estava profundamente abalado, porque Isaías acabara de dar uma sentença. Né? Verso 3, vamos lá, continuamos a leitura. Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Né? Como a gente viu, ele não se enfurece contra Deus, né? Pelas coisas que ele tinha feito no seu reinado ali de Judá, ele não fica questionando a Deus, ao contrário, ele simplesmente se derrama ali em sentimentos de tristeza, com o coração ferido, né? E vai falar com o Pai Celestial. Né? Vamos lá. Verso 4 ao verso 6, tá? Acompanhem aí a leitura. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, olha só, Isaías, volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Verso 6, e acrescentarei aos teus dias 15 anos das mãos do rei da Síria, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade livrarei, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, que é o meu servo. O que aconteceu aqui? O cenário mudou. Né?
a gente vê que o Isaías, né, tinha ido ao palácio e acabado de dar a sentença: olha, Ezequias, você vai morrer. Né? E nesse tempo, Ezequias virou para a parede, começou a chorar, começou a falar com Deus. Né? E a palavra aqui, né, o verso 4, disse que antes que Isaías tivesse saído do pátio, né, da parte central, né, provavelmente ele não tinha nem saído do palácio. Antes dele sair, Deus já tinha falado com Isaías: olha, Isaías, volta lá, e disse que eu escutei a oração dele. Né? Então, imagine um profeta. Né? É engraçado que outra pessoa ela poderia se sentir confrontada, né? Poderia se sentir desrespeitada, porque como é que Deus chega? Olha, Isaías, fala para ele que ele vai morrer. Né? Minutos depois, não, Isaías, fala para ele que eu escutei a oração dele, e ele vai ter mais 15 dias. Né? 15 anos, exatamente. Isaías, que era um profeta seríssimo de Deus, né, poderia se sentir desrespeitado. Falou: que crédito que os outros vão dar agora nas coisas que eu vou dizer? Porque uma hora eu falo que vai morrer. Não eu, né, mas Deus. Uma hora Deus fala que ele vai morrer e eu vou lá e dou o recado. E outra hora fala que não vai mais, ainda vai viver mais 15 anos. Né? Mas o profeta, né, era um homem de Deus, é compromissado, né, sabia que a palavra não era sua. A palavra era de Deus. Né? E se Deus quisesse mudar a sua palavra, quem era o profeta para questionar Deus? Né? Então, Deus manda: olha, Isaías, volta, diz que eu escutei a oração de Ezequias. Né? E aí, Isaías volta, né? E no capítulo 5, no versículo 5 nós vemos, verso 5, partezinha lá do final, Deus falando: ouvi a tua oração, Ezequias, e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei. E ao terceiro dia, tu subirás à casa do Senhor. Eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. E não só isso, eu livrarei a ti e esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, que é o meu servo. Né? Aqui, meus irmãos, Deus, né, na sua benevolência, ele muda todo o cenário, né, por conta da oração, por conta do clamor ali de Ezequias. Mas aí os irmãos podem pensar: espera aí, Deus mudou de ideia? A oração das pessoas, a oração dos servos do Senhor, faz com que Deus mude de ideia e de planos? Não. Não faz, meus irmãos. Mas por que Deus fez isso, então? Por que Deus deu uma sentença de morte e depois da oração, né, Deus, né, tá ok, Ezequias, eu vou te dar mais 15 anos. Por que Deus fez isso? Sim. A gente viu que, eu acho que foi até na lição que o Davi deu, né, que Ezequias fala: olha, Isaías, peça ao teu Deus. Né? Ele não tinha nem coragem de falar que era o Deus dele. Né? Talvez por conta dessa... não teria essa toda a devoção. Né? Mas a gente acompanhando a história, a gente vê que Ezequias se aproxima de Deus, né? Começa a obedecer, que consulta mais a Deus, principalmente quando ele recebe a ameaça de Senaqueribe, né? Quando Senaqueribe chega lá com Rabsaquena, né? Fala: olha, vocês morrerão, não acreditem no seu Deus. Vocês acham que o seu Deus te livrará? Não acreditem nisso, porque o rei da Síria acabou com todos os outros reinos e vai acabar com vocês também. Né? Então Ezequias se aproxima de Deus, escuta a palavra do profeta, né? Dessa forma, se aproxima de Deus. Pastor, queria falar? Isso é importante, irmãos. Nem tudo aquilo que a gente sofre é fruto do pecado, né? Do pecado que você cometeu, por exemplo. Né? Como eu já disse, o Senhor não nos castiga mais pelos pecados que cometemos, né? Mas a gente sofre consequências desse pecado. Né? E às vezes a gente não faz nada, a gente está lá na presença de Deus, não faz nada assim, né? Porque o homem naturalmente é pecador. Né? Mas coisas acontecem na nossa vida
e a gente não entende, né? E às vezes Deus não revela esse propósito. A gente passa por dificuldades e nem sabe por que passou, né? Mas a gente, depois que passa por essa dificuldade, sai com a nossa fé fortalecida, porque a gente busca amparo e auxílio em Deus, né? Então, a gente passa pela dificuldade e saímos com a nossa fé fortalecida, né? A Bíblia não relata por que Ezequias passou por isso, né? Mas a gente sabe que lá no fim, né? Lá no final, que a gente já viu que Deus acrescentou 15 dias para ele, né? 15 anos. Estou com esses 15 dias. Deus acrescentou mais 15 anos para ele, né? E então a gente vai ver lá que Ezequias se encheu de alegria, né? Ezequias, ele não tinha filhos, ele não tinha herdeiro, né? Possivelmente um dos motivos para ele ficar mais deprimido ainda, né? Mais triste, porque ele não tinha herdeiros, né? Então, ora, se um homem não tem herdeiros, né? É porque era uma vergonha. Principalmente ele era o rei. Quem ia governar depois dele? Né? Ele teria que ter um filho, né? E o interessante é que a história conta que, após Ezequias, né, isso aqui, irmãos, depois disso aqui, ele teve mais 15 anos de vida. Foi só isso que ele teve. Ele teve mais 15 anos de vida. Depois dessa passagem aqui, nós estamos no momento em que antecedem os últimos 15 anos de vida do rei Ezequias, né? E após o rei Ezequias veio o seu filho. O seu filho reinou com 12 anos, né? Então, assim que Deus deu essa sentença, né, ele já arrumou de ter um filho logo. Né? Deus deu a bênção, olha, você vai viver mais 15 anos. Então, ele já arrumou o seu filho, e tanto quando ele morre, quem assume é o filho dele, né, Manassés, e que não era nenhum filho assim que agradou a Deus, né, mas o seu filho Manassés, ele assume o trono com 12 anos de idade, né? Vamos voltar ao texto, né? Então, irmãos, aqui a gente vê que nós temos um Deus que é capaz de ser sensibilizado pelas nossas orações, né? Deus escuta, Deus ouve, Deus sente, né? Consegue ver aquilo que a gente está sentindo e sensibiliza com isso, né? Não somos capazes de mudar os rumos da história, não somos capazes de mudar os propósitos de Deus com a nossa oração. Se os irmãos pensam assim, ou se alguém pensa assim, está equivocado, né? Nós não conseguimos mudar os planos de Deus. Mas, assim como o pastor Gil, e eu acredito isso também, é que há coisas que o Senhor nos dá se pedirmos, né? Se nós pedirmos, o Senhor nos dá, né? Às vezes nós precisamos de alguma coisa, estamos passando por alguma situação difícil, e se nós não ajoelhar, nos colocarmos de joelho, né, e pedirmos, essas coisas não virão, né? Então, nós ajoelhamos, nós pedimos, nós suplicamos a Deus, e Deus, em sua infinita bondade, né, nos concede aquilo que pedimos. Não porque pedimos, mas porque já estava nos planos dele, né? Mas precisamos dobrar os joelhos no chão, antes de recebermos aquilo que tanto esperamos, né? Verso 6. Deus fala, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti esta cidade, defenderei a cidade por amor de mim e por amor de Davi, que é o meu servo, né? Dá mais 15 anos e ainda fala mais, olha, eu vou livrar você, né? Você não vai morrer agora, vai morrer daqui a 15 anos. Vou livrar vocês da Síria, né? Das mãos do rei da Síria, e ainda defenderei esta cidade por amor do meu servo Davi e por amor de mim. Verso 7, seguindo, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, né? Então, Isaías estava lá, né, no palácio, falou, olha, me venha uma pasta de figos, né? Tomaram e puseram a pasta de figos lá, né? E diz que botaram sobre a úlcera e ele se recuperou. Os irmãos entendem aqui de medicina natural, né? Alguém entende que para que o figo é bom? Algum irmão sabe para que o figo é bom? Alguns comentaristas falam que os sintomas que ele estava sentindo, aqui na minha versão está úlcera, né? Em outras versões está sintomas de furúnculo, né? Chagas, né? É certo que o figo ele tem uma propriedade cicatrizante, né?
Então, aqui disse que ele se recuperou, mas não foi por causa do figo, né? Foi por causa de Deus, né? Seguindo, vamos lá, verso 8. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Verso 9, respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como um sinal que ele cumprirá a palavra que disse a você. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Você quer que 10 graus adiantem? Ou que 10... Em outras versões está degraus, né? Porque o relógio que marcava o tempo, os irmãos podem até vir ali, era uma escadaria, né? Haviam 2 torres, e conforme o sol ia batendo, a sombra era projetada ali nas escadas, né? Então, a sombra subia e a sombra descia, né? Em cada degrau significava uma parcela do tempo, né? Era assim a tecnologia, né? Eles mediam o tempo por um relógio solar, através de um relógio solar. O que Ezequias pede aqui? Olha, me dê um sinal, né? Ezequias pediu um sinal para Deus de que ele seria curado e de que aquela promessa seria verdadeira, né? E assim Deus concedeu um sinal, né? O profeta Isaías fala: olha só, isso será o sinal de que Deus cumprirá com a sua palavra. Você quer o quê? Que o sol retroceda 10 degraus ou que ele avance 10 degraus, né? Verso 10, acompanha os irmãos. Então, disse Ezequias: ora, é fácil que a sombra adiante 10 degraus. Porém, não é fácil que retroceda 10 degraus. Então, que retroceda 10 degraus. O que Ezequias pediu aqui? Que o sinal que ele estava esperando de Deus é que o sol retrocedesse, né? Porque o sol avançar os degraus é fácil, a sombra avançar os degraus é fácil. Por quê? Porque o dia passa, né? E exatamente por conta da projeção, o tempo vai passando, né? E a sombra vai avançando sobre os degraus. Na verdade, ele queria que recuasse a sombra. Isso não é fácil, não. Quem é o Senhor do tempo, né? Não é fácil que isso aconteça, né? Então, a gente vê no verso 11. Acompanha os irmãos. O profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 degraus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. O que aconteceu aqui, irmãos? Um milagre, né? Alguns acreditam que o tempo voltou, né? Para que o sol volte, para que a sombra que fosse projetada, a Terra não ia parar. Na verdade, a Terra que está no movimento de rotação, ela teria que voltar, né? Teria que retroceder um pouquinho, né? Para que aquela sombra recuasse. Nós, se a Terra parasse, né? A gente veria outros escritos, possivelmente, das coisas que aconteceriam, porque a gente não percebe, mas a Terra está girando muito rápido, né? A gente acha que a Terra está bem assim, lentinho, porque o Sol vai devagar e demora horas, horas e horas e horas. Mas a Terra está girando uma velocidade de aproximadamente 1.700 km por hora. A Terra é muito grande. A Terra é muito grande. E é por isso que a gente acha que ela, no seu movimento de rotação, ela está girando devagarzinho. Mas não, a Terra está girando em torno de 1.700 km por hora, né? Se a Terra para, olha lá o que acontece. Todo mundo voa. Imagina se a Terra parasse agora. Princípio da inércia, né? A gente está em movimento junto com a Terra. Se a Terra para, tudo que está em cima dela voa junto. É o que está acontecendo ali, ó, com os personagens ali, né? O que mais que aconteceria? Maremotos, né? Grandes ondas, né? Por inércia também, por esse impulso, né? Porque a Terra estava em movimento, as águas também estão em movimento, e se a Terra para, as águas continuam em movimento, né? Catástrofes, né? Aconteceria o quê? Um grande vento, né?
Porque a atmosfera, que é ar, ela também está em movimento, junto com a Terra, né? Toda a nossa atmosfera está em movimento. Se a Terra para, a atmosfera continua em movimento. Então, tempestade de ventos, né? Até parar, né? No fim das contas, irmãos, é catástrofe, né? Se a Terra parasse e se o relógio retrocederia. Ali mostra que os oceanos eles iriam para o polo, né? Por conta da inércia, né? Que os oceanos eles iriam para o polo, porque por conta da força centrípeta, né? A Terra está rodando, de repente ela para, mas as águas continuam rodando. Então elas iriam para o polo. E aí ficaria, na faixa do Equador ali, um novo continente, né? Mas isso, a gente não vê escritos que isso aconteceu, né? Que esses acontecimentos aconteceram, né? Então aconteceria erupções, né? Várias catástrofes naturais. Só que a gente não vê que isso aconteceu, nem que outros escritos aconteceram. Mas a gente sabe que foi um milagre. Porque como é que a sombra retrocede, né? Foi um milagre, né? De alguma forma, os raios solares que estavam batendo ali na projeção e formavam a sombra, bateram de modo diverso e a sombra retrocedeu. Mas o que a gente não pode negar é que foi um evento sobrenatural, que foi um milagre, né? A gente não é capaz de dizer que a Terra efetivamente parou, voltou um pouquinho, né, para retroceder e continuou de novo. Não, porque esses eventos são acompanhados de catástrofes, mas foi um milagre que aconteceu ali, né? Verso 11, né? Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 degraus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Aí, meus irmãos, acaba o relato da cura, né, e da promessa ali que foi feita para Ezequias. A gente vai voltar para o 38, lá em Isaías, né, que conta a mesma passagem. A gente estava em 2 Reis. Vamos para Isaías 38, só que a gente vai continuar do verso 9, porque a gente já leu esses versos que antecedem, né? Porque a mesma passagem, a mesma história é repetida lá no livro de Isaías, de Reis, né? 2 Reis. Pronto? Vamos lá. 38, verso 9. Exato. 10. Eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei algum homem entre os moradores do mundo. 12. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura, do dia para a noite. Darás cabo de mim. 13. Espero com paciência até a madrugada. Mas ele, como um leão, me quebrou todos os ossos, do dia para a noite. Darás cabo de mim. 14. Como a andorinha, ou o grou, assim eu chilreava, e gemia como a pomba. E os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. 15. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois dessa madrugada, depois dessa amargura da minha alma. 16. Senhor, por essas disposições tuas vivem os homens. Inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faz-me viver. E eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e livraste da cova da corrupção, porque lançastes para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos. Esses te louvam, como eu hoje faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade.
o Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de corda, nós louvaremos. Aqui, meus irmãos, até aí, porque 21 e 22 também a gente já leu lá, né? Fala do figo, tudo mais, né? Até aqui. Aqui a gente vê agora o cântico de Ezequias, né? Ele acabou de passar por uma situação terrível, que Deus falou: olha, Ezequias, você vai morrer. E agora nós vemos um salmo, né? Na forma de lamento, né, individual, que não é bem um salmo de ação de graças, né? Mas lá no fim ele agradece e louva ao Senhor, né? Aqui, meus irmãos, no verso 11, vamos lá, acompanhe. Já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. Como a gente tinha falado, Ezequias estava deprimido, né? Por quê? Porque ele morreria. A gente acabou de ver nos versos seguintes que ele fala, verso 18: a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam a tua fidelidade aqueles que descem a cova. 19: e os vivos, somente os vivos, esses te louvam. O que é isso? Desesperança. Como eu falei antes, eles não tinham a revelação. Eles não tinham a revelação de que Cristo ressuscitaria. Por isso a desesperança. Por quê? Ele fala: olha, somente os vivos te louvam. Aqueles que descem à sepultura não te louvam. Mas nós sabemos que assim que a gente descer à sepultura, é aí que a gente vai louvar a Deus mesmo, né? Porque nós estaremos lá perto do nosso Deus, né? Mas essa profunda angústia é exatamente por isso. Ele fala: olha, os vivos, esses te louvam. A sepultura não pode te louvar. Os vivos têm esperança. Depois de morto, né? Por quê? Eles esperavam no Cristo, né? Aquele que salvaria, que perdoaria os pecados. Mas a ressurreição foi uma surpresa, né? Para eles agora, né? Para nós, né? Não vai ser surpresa, mas para eles foram. Morreu, surpresa, está lá na glória com o Pai, louvando para sempre, né? Para nós não é mais surpresa, né? Porque nós já sabemos, né? Mas isso não estraga, porque vai ser glorioso o dia, né? Ainda que não seja surpresa para nós, o dia vai ser glorioso, né? Quando formos morar junto com o nosso Pai, né? Verso 12, irmãos, vamos lá. Vamos correr aqui, porque senão a gente não vai chegar, não. 12. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Né? Ali tem umas ovelhinhas, irmãos. O que acontecia? Os pastores, eles eram itinerantes, né? Então, eles ficavam perambulando. Armava a tenda lá, aí as ovelhas comiam pasto, né? Depois que acabava o pasto, a grama, o que o pastor tinha que fazer? Sair, arrancar a tenda e ir para outro lugar. Aqui no 12 ele fala justamente isso: olha, a minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. A tenda do pastor é removida por quê? Porque o pasto acabou, né? Então, ele está se lamentando aí. Continuando: como tecelão, me cortarás a vida da urdidura. Do dia para a noite darás cabo de mim. Então, assim como o tecelão que está lá no tear, tecendo um tecido, né? E todos que passam na rua veem aquele tecido enorme, e o tecelão está lá, tecendo tecido, né? E aí no dia seguinte você vê lá o tecido enorme, e o tecelão está lá. E depois no outro dia não tem mais. O que aconteceu? Está pronto, né? O tecelão pegou a tesoura e cortou o tecido. Ele fala: olha, me cortarás a vida, assim como o tecelão faz, né? Do dia para a noite, rapidamente, né? Verso 13: espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. O escritor aqui suspirava, né, por auxílio, né, como se ele estivesse suspirando por auxílio de dia e de noite, né? Mas de manhã o leão ainda dilacerava os seus ossos, né? Ainda o leão estava comendo os seus ossos, né? Então, e a gente pode ficar: nossa, que Ezequias dramático, né? Será? Se o profeta Isaías chegasse e falasse: você vai morrer, será que ele está sendo muito dramático? Né? Imagine a situação, irmãos, que a gente vê hoje, né? Que os médicos, por exemplo, algumas pessoas são acometidas de doenças terríveis, né? E o médico fala: olha, você tem alguns dias de vida, talvez uma semana de vida, né?
A pessoa fica tão abalada que ela já morreu ali. Não precisa nem esperar passar a semana. A pessoa já morreu ali já. Para ela, já acabou a vida, porque o médico falou, olha, você só tem alguns dias de vida e talvez uma semana, né? Então, Ezequias aqui trata essas palavras pesadas, né? Porque ele estava angustiado, estava angustiado, né? O profeta falou, tu vai morrer. Na verdade, foi o profeta, foi Deus que falou. Deus falou. Lembra? Ezequias, né, foi ameaçado por Senaqueribe. Mas Senaqueribe era o rei da Síria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, se Deus é contra nós, não tem o que fazer. Se Deus é contra nós, não tem o que fazer, né? E por isso ele usa essas palavras tão pesadas, né, que como se o leão estivesse dilacerando seus ossos, né? Que era o próprio Deus, né? Porque se um médico fala para ele, olha, tu vai morrer, ele tem Deus, a confiança dele é em Deus, né? Mas se Deus fala, você vai morrer, e a sua confiança é Deus, não tem como não acreditar que você não vai morrer. Se Deus falou, você vai morrer, né? Seguindo, 14. Como a andorinha ou grou, assim eu chilreava e gemia como a pomba, e os meus olhos cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, eu ando oprimido. Responde tu por mim. 15. Que direi? O que eu vou falar? Né? O que eu vou falar, Deus? Como prometeu, assim me fez. O que o Senhor prometeu, vai fazer. Né? E aqui, os comentaristas, eles dizem que pode ter dois sentidos. Né? Ou um lamento mesmo, né? Que ele vai enfrentar esse juízo de Deus humildemente, né? Ou a alegria da salvação, porque o profeta Isaías falou, olha, tá bom, mais 15 anos. Né? Então, nesse versículo 15, os comentaristas acreditam que pode ter essas duas interpretações. Né? 16. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito, e faz-me viver. Né? Então, ele tem a convicção aqui de que são as disposições de Deus que, pelas disposições de Deus, é que os homens vivem. Deus é que rege o universo. É Deus é que escreve as histórias das nações. É Deus é que controla as histórias e as vidas das pessoas. Né? Então, ele está fazendo uma declaração de dependência e de confiança. E ele sabe, e é a certeza que ele tem, que Deus faz todas essas coisas. Né? 17. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amastes a minha alma e a livrastes da cova da corrupção, porque lançastes para trás de ti todos os meus pecados. E aí, meu irmão, ele tem a certeza de que os pecados deles foram perdoados. Mas como? Naquela época, os pecados eram perdoados através de sacrifícios. Né? Os irmãos concordam? Período veterotestamentário. Né? Então, os sacrifícios ainda eram feitos. Mas aqui ele está dizendo que Deus perdoou ele, mas ele não fez sacrifício nenhum. Por quê? Porque o profeta falou, olha, mais 15 anos. Tá bom, eu escutei a tua oração, mais 15 anos. Por isso. Né? E, de fato, né, os pecados deles foram perdoados. Né? Por quê? Porque o Cordeiro Perfeito morreu. Né? Cristo. Né? 18. Assim como a gente já tinha lido, né? O 18. A sepultura não pode te louvar, a morte não pode te glorificar, nem não esperam a tua fidelidade aqueles que descem a cova. Como a gente falou, período veterotestamentário, antes de Cristo, não tinha ressurreição, não acreditavam na ressurreição, né? Não tinham essa esperança. Por isso ele fala, olha, sepultura não pode te louvar, eles não têm esperança, não esperam a tua fidelidade aqueles que descem a cova. Por quê? Porque não tinham a mensagem, né, de Cristo. Né? 19, os vivos, somente os vivos, estes te louvarão. Como hoje aqui eu faço, né? E o Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. E aí 20, para concluir, né? Ele dá aquela declaração de louvor mesmo, de gratidão ao Senhor. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de corda, nós te louvaremos todos os dias de nossa vida, na casa do Senhor. Né? O Senhor,
quando fez voltar a sombra lá do relógio, né? Rebobinou lá o reloginho dele, é como se Deus pegasse lá o dedo e voltasse o reloginho dele lá, 15 anos. Né? Olha, o sinal vai ser esse. A sombra vai retroceder e eu vou voltar o relógio lá 15 anos. Você vai ver mais 15 anos, Ezequias. Né? E aí nós vemos aqui, louvor a Deus, né? Louvor a Deus por essas coisas. E o que a gente pode, meu irmão, tirar disso? Né? Que Deus, Ele nos escuta. Né? Deus, Ele nos escuta. Nós oramos, Deus nos escuta. Ainda que as nossas orações elas sejam erradas, ainda que as nossas orações sejam equivocadas, né? Mas assim como uma criança que faz um desenho todo borrado, né? As crianças, elas fazem os desenhos, não são a perfeição, né? Mas quando o pai vê o desenho, o pai fica orgulhoso, né? Caramba, meu filho, olha o desenho do meu filho. As orações são semelhantes, né? Nós oramos e o pai se alegra com nossas orações, né? Ainda que elas sejam imperfeitas, ainda que as nossas orações elas sejam ruins, mas nós devemos orar. Nós devemos orar porque nós temos um Deus que ouve, né? E mais, nós temos um Deus que ouve e um Deus que responde, né? O Deus que escuta as nossas orações e o Deus que responde às nossas orações. Eu não sei o que você passa, né? E nem os irmãos sabem o que eu passo. Cada um tem dificuldades, cada um tem problemas, mas a gente sabe quem pode recorrer, né? E eu não estou falando que Deus vai te dar o que você quer. Aqui, Ezequias, ele ganhou, né? Ganhou mais 15 anos, para ele foi lucro, né? Nós não sabemos, né, o que Deus, né, os propósitos de Deus, mas podemos pedir para Deus, né? Nós temos dificuldades, temos que orar, temos que pedir a Deus, e Ele nos responderá. Pode ser da forma que a gente não queira, né? Ainda que o silêncio dele seja a resposta, né? O silêncio de Deus é a resposta. Tem isso, mas nós temos um Deus que se importa conosco, né? Que se sensibiliza com as nossas orações, com o nosso clamor, e que responde às nossas orações. Amém?